Números redondos, senhor Bernardo Freire. Hoje é um episódio de números redondos, é o 30º episódio, número 30. 30, 30. 30. E hoje também Entendo. foi, Bernardo, os Encontros do Cinema Português, a sua 10ª edição. Portanto, há Olha, 10 anos que eles andam a fazer isto, e nós há 30 episódios que andamos a fazer isto. Parece que é aquela coisa tipo números redondos, já está tudo a ficar velho, não é? Não sei. para novos é que não vamos. Agora, eu sei que estiveste nos encontros e tens novidades fresquinhas para nós. É verdade, olha, novidades muito fresquinhas. Olha, acabei de chegar lá, literalmente. Portanto, o episódio sai hoje, dia 5, mas ontem, dia 4, foram os encontros, a 10ª edição dos Encontros do Cinema Português, nos cinemas nós do Vasco da Gama, em Lisboa. E foi, olha, foi muito engraçado, porque uma pessoa vê sempre caras conhecidas, vários realizadores, colegas também, digamos, que também têm podcasts, críticos de cinema, colegas teus também, muitos realizadores. Olha, pessoas também do júri dos prémios curtas e por aí fora. E portanto, olha, foi muito giro falar com várias pessoas e principalmente, obviamente, ver o que é que, portanto, são apresentados muitos projetos, eu penso talvez mais 30 ou algo deste género, de projetos que estão ou em produção, ou em desenvolvimento, ou já em fase pós-produção. Portanto, cria-se ali uma coisa muito engraçada de networking, ou seja, é mais nesse sentido, de socialmente falando, mas também que importa porque liga distribuidores, a produtoras, a realizadores, a pessoas O ligadas, ecossistema, não é? exatamente, Do pessoas cinema em ligadas ao Portugal. meio, como nós. Portanto, olha, tive aqui muitos contactos por para futuras entrevistas e outras coisas que tal. Portanto, foi muito giro. Portanto, vem aí, Ótimo. uma coisa que certamente é que vem aí muito cinema português, como também nós temos vindo a ver todas as semanas. É rara a semana até que não estreiam filmes portugueses, e às vezes até mais do que um. E isso vai continuar a haver, e é bom que a produção esteja muito dinâmica, mas por outro lado, pronto, às vezes o público não adere assim tanto, que é pena, mas eu acho que também vêm propostas que também podem atrair mais público, e eu acho que a pouco e pouco as coisas vão mudando para o cinema português, e isso é muito bom e é bastante bom. É isso, Fernando. Sim, inclusive foram apresentados alguns projetos que estão na calha, não é? Como o Hotel Amor ou mesmo o Vida Luminosa, não é? Que estreiam este mês e que foram também apresentados. Uhum. O que é que achaste? Que primeiras impressões? Sim, olha, eles, pronto, há alguns filmes que já estão mesmo para estrear, eles obviamente mostram trailers, isso. Há outros filmes, por exemplo, que nem sequer são trailers mostrados, ou são só algumas cenas, ainda sem sequer, por exemplo, correção de cor ou pós-produção de som, que é muito engraçado, vês assim, é quase que a raw footage, não é? Ou algumas coisas até de bastidores que podes ver, e portanto, acho que, por exemplo, potencialmente vêm alguns filmes, quase que uns blockbusters portugueses. Acho que o Hotel Laura tem potencial para ser um desses. Foi apresentado e foi o que venceu o prémio Hollywood, o canal Hollywood, que dá um apoio financeiro a um desses projetos apresentados, que foi o novo filme do Lionel Vieira, portanto, há de estrear este verão, e vêm muitas propostas. Fiquei muito curioso por uma, Terraville, do Luís Campos, uma longa-metragem que pareceu-me com Lúcia Muniz, que pareceu-me muito, muito interessante. Acho que ainda não tem data de estreia. Havia outro filme que estreava no dia 11 de setembro, que marcou-me por causa de ser essa data. Agora não me Pois. recordo o nome, mas eu anotei tudo. São muitos filmes, é bom, e é bom, lá está, estar em contato com as distribuidoras, com as produtoras, apresentar este projeto, por exemplo, o podcast, projetos como os Prémios Curtas, como o Cinema em Portugal, etc. Muitas pessoas às vezes já conhecem, outras não, e fazer assim. Olha, estive com o Rui Pires, por exemplo, o realizador do Palácio de Cidadãos, que nos conhecemos pessoalmente depois daquela entrevista, portanto foi engraçado. Ele assim: "Ah, tu és o André", e eu: "Ah, tu és o Rui", pois, finalmente nos encontramos pessoalmente. E eu: "Pois, pois". E Ele não pronto, te falou da crítica e do que estava fiz lá ao o Palácio? Bruno Gasfun. Não, é assim, nós não falamos coisas negativas, não é verdade? Que dá um espaço para coisas positivas. Não, estou a brincar. Não, não, ele gostou bastante do episódio e disse que estava muito, muito engraçado. Lá estou a dizer engraçado, mas muito interessante. Ele gostou bastante e gostou bastante da entrevista. E portanto, e há também outros, epá, muita gente que eu agora, se começasse a enumerar, já nem sei bem. Verdade. O Bruno Gascon estava lá. Olha, como é que foi estar com uma recém-vencedora do Festival de Cannes É 2025? verdade, olha, foi muito interessante. Estivemos com a Cleo, eu e a Inês, tirámos umas fotografias, falámos um pouco com ela, porque ela estava ali muito
muito, como é que eu ia dizer, muita gente queria falar com Concluída? ela, concluída, exatamente. Mas olha, foi muito engraçado, porque ela também entra noutros filmes, olha, vimos também uma cena, por exemplo, do filme Entroncamento, também foi brincando, em que ela também, do Pedro Cabeleira, também uma longa-metragem que também parece ser muito interessante, há de estrear este ano, em que ela também participa. Ela também participa, por exemplo, num outro filme que eu não conhecia, da Lanterna de Pedra, salvo erro, Lanterna de Pedra Filmes, que é um filme chamado Saudade, sobre a Cesária Évora, e portanto Uhum. ela participa no filme, em que a Nádia Iracema, outra atriz também, que já começa a ser conhecida acho eu do público em geral, que faz de Cesária Évora, uma Cesária Évora mais nova, portanto muitas, muitas propostas interessantíssimas, e eu fiquei mesmo muito, muito curioso. Estava lá também o Fernando Vendrell, por exemplo, realizador português, enfim, muita gente. Olha, é muito engraçado, olha, Bernardo, para a próxima tens que vir cá a Lisboa neste dia, para também veres como é que é e conviveres aqui com a burguesia lisboeta. Mesmo, Pois tenho é. que ir à capital mais vezes. Exato, exato. Não, mas sim, foi muito interessante, mas, e lá está, há muita coisa que é pelo feeling, não é? Porque cada pitch é muito curto, são 5 minutos, portanto a pessoa fala, apresenta um póster, um pequeno teaser e pouco mais, portanto mostra a sinopse, etc. Também, por exemplo, do Luís Alvarez, o Cativos, também me parece ser muito interessante. Portanto, propostas de vários géneros, isso eu achei muito interessante e que estaremos cá para ver. Então estás esperançoso, não é? De modo geral, estás Uhum. esperançoso de que vamos ter aqui boa ficção e documentários com marca nacional. Acho que sim, sim senhor, e acho que vêm muitos, muitos filmes. E esta semana, também para não me alongar muito, nós temos aqui um episódio até muito recheado, diria eu, não é? Que também tiveste à conversa, lá está, com um realizador português, não é verdade? É verdade, com o Vicente Alves do O, numa conversa que se alargou tanto que neste episódio temos de cortar uma crítica e, portanto, vão ser apenas 2 críticas para Uhum, dar aqui espaço ao Vicente que se quis pronunciar sobre portugueses e eu permiti porque também estava interessado nas uhum, respostas dele. Houve inclusive uma pergunta que não consegui fazer, mesmo por questões de tempo. No entanto, fazemos aqui uma exceção no episódio, dar aqui um bocadinho mais de espaço ao convidado, que tem sem dúvida muito a dizer uhum, sobre a história de Portugal e as maneiras como os portugueses sofrem e como provocam sofrimento. uhum. Portanto, o filme de que estou a falar chama-se precisamente Portugueses, que estreia hoje nas salas de cinema. É um dos 2 filmes nacionais que estreiam esta semana. O outro é As Melusinas à Margem do Rio, um documentário de Melanie Pereira. Mais informações daqui a nada, quando de facto fizer aqui o alinhamento daquilo que estreia hoje. Uhum. É isso mesmo, mas antes disso, vamos então aqui só dar umas palavras sobre o nosso patrocinador. Lembras-te quando as faturas das telecomunicações me tiravam o sono, Bernardo? Claro, até dizias que eram os teus demónios mensais. Pois, mas desta vez segui o teu conselho, contactei a conversas e e-mails e mudei de operadora. A sério? Eu aqui a recomendar-te filmes todas as semanas e é esse o conselho que segues? Sabes, é que ajudaram-me a poupar 20 € por mês. Agora Hum. até já posso ir mais vezes ao cinema e seguir os teus outros conselhos. Ah, olha, lá isso é verdade. O bilhete está cada vez mais caro e a cortar, que não seja no cinema. Então, mas como é que foi o processo com a conversas e e-mails? Então eles analisaram as minhas faturas e deram-me rapidamente um leque de opções com aconselhamento. Nem precisei me preocupar com as letras miudinhas ou taxas escondidas. Uau, excelente! Se também queres pôr fim aos sustos mensais e deixar mais dinheiro de lado para o cinema, envia a tua fatura para o e-mail geral@conversasemails.pt e descobre como poupar de forma simples e segura. Bernardo, agora se não dormir, só mesmo por causa daqueles filmes de terror que tu recomendas. Desta vez vai um clássico moderno, Dark Water, de Hideo Nakata. Terror melancólico e com uma atmosfera arrepiante. Os japoneses são tramados, obrigado. Esta continua a ser uma publicidade verídica, experimenta e deixa os teus sustos para os filmes. Portanto, mais uma semana com bastante estreias, não foram 10, mas foram 6, o que é desde já simbólico. Para a semana também não vão estrear muitos filmes, no entanto, há aqui alguns que certamente vão encher o olho. Temos, por exemplo, um drama esta semana protagonizado por Isabelle Huppert, A Prisioneira de Bordeus, que é da realizadora Patrícia Mazui,
que o ano passado nos deu Bowling Saturno, que foi, aliás, o filme número 1 do público, da crítica do público do ano passado. Eu achei francamente sobrevalorizado, no entanto, um ótimo filme que merece ser visto. Desta vez, num terreno mais dramático, penso eu, do que de suspense, A Prisioneira de Bordeus, ainda não o vi, mas tenho bastante curiosidade. Depois temos uma comédia com traços de thriller, como Matar e Ganhar, de Frank Dubosc. Temos também uma proposta de terror, Palhaço Diabólico, de Ellie Cray. Depois, o blockbuster da semana, do universo de John Wick, Ballerina. Ballerina, you must have seen her Uau, Bernardo, não sabia os teus dotes vocais. dancing in the sand. Metem-me o microfone à frente. Protagonizado por Ana de Armas e realizado por Len Wiseman, uma prequela do universo de John Wick e, portanto, só assim é que temos o regresso de Keanu Reeves, não é? Que, como sabemos, faleceu no último filme. E quando reparei no trailer que ele tinha regressado, fiquei logo inquietado. Ou pelo menos não foi no trailer, porque salvo erro não o vi. Agora, quando foi anunciado que o filme vinha aí e que o John Wick estava de regresso, fiquei um bocadinho angustiado porque poderia ser a saga a fazer das suas, não é? E a voltar a pessoa, pá, seria uma tontice pegada, mas não é a primeira saga a fazê-lo, portanto já acredito em tudo. Ainda que esta saga de John Wick esteja a ser bem trabalhada, portanto tenho confiança neste filme. No entanto, os filmes que vou de facto analisar é outra estreia nórdica, Harmond, aqui do Halfdan Hullman Tondel, que é o neto, sabes de quem? Não. Ora bem, é o neto de nada mais, nada menos do que Ingmar Bergman e Liv Ullmann. Portanto, Uau! um realizador que faz aqui a sua estreia e que já tem o cinema na veia, não é? Portanto, mais já algumas palavras sobre o filme, um drama com traços de suspense já de seguida. Depois, naturalmente, a par da entrevista do Vicente Alves do O, temos também a análise a portugueses, que é aqui uma mistura bastante peculiar entre um drama histórico e um musical. O que para o plano cinematográfico português parece-me bastante singelo. Não esquecer também As Melusinas à Margem do Rio, cuja entrevista à Melanie Pereira, que é a realizadora, pode ser vista no meu programa A Lei do Cinema, na altura quando o filme ganhou o Porto Femme, e portanto posso desde já adiantar que é um bom filme e que merece ser visto, ainda que esteja em exibição bastante seleta, não é? Não estará bastante acessível um bocadinho por Portugal fora, mas vale a pena pesquisar sobre o filme e vê-lo, principalmente se estiverem interessados em compreender a experiência da imigração. Muito bem, muito bem. Portanto, boas aqui estreias, parece-me. Hoje então vamos fazer aqui duas, vais fazer aqui então duas análises. Temos a entrevista de Vicente Alves do O, que ficou assim mais extensa do que é o habitual aqui quando temos as entrevistas nos episódios semanais. Lembrar também que temos também algumas entrevistas às vezes como episódios especiais e que vêm mais no futuro, também no futuro breve, mas para já temos então aqui as entrevistas com as três da semana, sempre aqui no episódio semanal, que neste caso então com Vicente Alves do O. Mas antes de irmos, se calhar, antes de irmos para a entrevista e para portugueses, e depois dar também aqui um olhinho rápido na nossa habitual bilheteira, se calhar a falar aqui de Armand. O que é que tu, Bernardo Pereira, achaste deste singelo filme, usando as tuas palavras? É verdade, é um filme singelo, sem dúvida, porque revela desde logo aqui uma grande ousadia por parte do realizador, que, como disse há pouco, tem de certo cinema na guerra. Ora, o filme parte aqui de um incidente entre duas crianças de 6 anos, o Harmond e o John, que aliás não estão presentes no drama, apenas são mencionados. A poucos dias do final das aulas, os pais são chamados à escola para discutir o que é que aconteceu entre os rapazes. A Elizabeth, que é interpretada pela Renate Reinsve, a musa do Joaquin Trier,
que fez furor quando protagonizou o filme A Pior Pessoa do Mundo, e agora em Cannes foi também uma das princesas de Cannes com o filme Sentimental Value. E aqui ela interpreta a mãe de Harmond, que chega primeiro à escola e quer desde logo entender o que é que aconteceu, mas a funcionária da escola diz que ela deve aguardar pelos pais do John. Ela, no entretanto, descansa, dizendo que não é nada especial, pode ficar descansada. No entanto, pouco tempo depois, chegam os pais do John e é revelado que o Harmond pode ter agredido sexualmente o John. E a Elizabeth fica perplexa, não é? Quer dizer, há aqui uma certa dissonância logo à partida entre o conhecimento que ela tem sobre o filho, que é incapaz de fazer aquela maldade, e o que está a ser acusado de fazer, não é? Agora, terá sido uma brincadeira infantil? Terá sido algo mais propositado e maldoso? É um bocadinho essa a pergunta inicial. E a realização de Tondel mergulha-nos aqui numa teia psicológica densa, onde o desconforto cresce de cena para cena, porque as microagressões que vão sendo dirigidas à mãe do Harmond tornam-se cada vez menos sobre o que aconteceu, sobre a situação, e mais sobre ela. Ela começa a ser crescentemente acusada de negligência, entre outras questões. Só que depois o filme surpreende-nos. Há uma cena em que a Renate Reiss chora durante 5 minutos e nós assistimos a ela a chorar 5 minutos, ou melhor, ela começa por se rir e depois desaba a chorar. E é uma convulsão emocional de tal ordem que a partir daí o próprio filme começa numa ligeira metamorfose em que, de um registro inicialmente realista, passamos para momentos de grande surrealismo sombrio, que deixam-nos sem chão completamente. É como se o cotidiano estalasse por dentro e desse lugar depois nós encontrássemos algo mais inquietante. E nessa metamorfose, o Armand revela-se surpreendente, provocador, capaz de falar de violência escolar, ao mesmo tempo que também questiona a fragilidade da verdade, porque instalam-se aqui diversas versões, e desafia-nos também a responder o que é que faríamos se estivéssemos no lugar da protagonista, como é que iríamos reagir se um nosso filho de 6 anos fosse acusado de cometer uma brutalidade sexual. Quer dizer, é um filme que, para uma primeira longa-metragem, não devia ter esta capacidade de ser tão ousado. Agora, eu fiquei completamente hipnotizado, não só por causa da interpretação da Renate Reiss, que é bastante intrínseca, consegue flutuar entre registros de uma maneira impressionante. Ela, aliás, vai ser uma atriz premiada nos Oscars muito em breve. E ela está numa fase completamente ascendente da sua carreira, em projeto atrás de projeto. Ela tem revelado várias performances de grande qualidade. Falamos da Pior Pessoa do Mundo. Vi também um outro filme que não sei se acabou por chegar a Portugal, chamado Handling the Undead, onde ela também está muito bem. Um filme muito nórdico, muito pesado também, uma adaptação de um romance. E aqui volta a surpreender-nos num filme que também ele surpreende pela sua capacidade inventiva. Não vai funcionar com toda a gente. É um filme que provoca alguma estranheza. Algumas pessoas poderão não ficar tão embaladas por esta mudança de registros. Quem procura algo mais realista provavelmente sairá daqui desapontado e com um ponto de interrogação enorme na cabeça. No entanto, eu penso que se embarcarmos nesta aventura e entendermos o que está por trás das intenções destas metamorfoses de um filme muito plástico e também ele muito atrevido, penso que vai sair recompensado. Portanto, uma recomendação da minha parte de um dos filmes que mais me surpreendeu este ano. Muito bem, olha, muito bem, eu já estava um pouco, expectante por este filme, e agora depois das tuas palavras acho que fiquei ainda mais expectante, portanto com as minhas expectativas mais em alta, e quero bastante ver este Armando, sou capaz de ir ver quando estiver no cinema, não, agora já está nos cinemas, e portanto tenho que ir dar um olhinho, mas por acaso não sei se vou ter tempo, porque vou-te confessar, Bernardo,
porque a minha sobrinha fez anos esta semana e eu liguei-lhe e depois ela disse-me: "Tio, temos que ir ver o Lilo e Stitch no domingo". E eu: "Pronto, está bem". Né? André, Espera, desde já os meus parabéns né? à tua sobrinha e Lilo e Stitch, uma proposta diametralmente oposta ao Harmon. Exato. No entanto, também ela de salutar, mais de cariz familiar e perfeitamente decente. É isso, é isso. Mas pronto, está aqui então a análise de Arman, portanto, um conselho aqui do senhor crítico Bernardo Freire. E se calhar íamos então para o próximo filme, o segundo e último neste caso, mas antes disso, ouvir então a entrevista que tu, Bernardo, fizeste então com o realizador Vicente Aljoa, uma entrevista desde já bastante interessante, portanto, estejam atentos e acho que vai gerar aqui alguma discussão saudável, obviamente, e portanto, sobre também cinema português, o estado do cinema no geral, portanto, não é só sobre o filme português. Vamos então ouvir a entrevista com Vicente Alves do UOL. Vicente Alves do O, obrigado por teres aceitado dar aqui uma perninha ao podcast para conversar sobre portugueses. Como é que estás? Entusiasmado, nervoso? Olha, estou entusiasmado, estou, claro, é um filme, é sempre uma festa, mas estou um bocadinho nervoso porque hoje é o dia em que o filme chega finalmente às salas de cinema e pronto, é uma estreia. Hoje sim é que é a grande estreia. E é sempre uma posição de grande vulnerabilidade, não é? Depois de algum tempo a trabalhar no filme, chega-se a um ponto. É e vai ser sempre. É uma coisa que eu no início confesso que tinha muitas dificuldades, lidava muito mal com esta ideia de exatamente da vulnerabilidade, de teres que estar disponível para todo o tipo de opiniões, para gente que vai adorar o teu trabalho e para gente que vai odiar, para gente que vai dizer que tu trabalhas muito bem, para dizer que gente vai dizer que tu não sabes metade dos planos. E ser artista tem a sua graça e os seus inconvenientes. E houve, nos primeiros filmes era muito difícil. Hoje em dia já tenho uma acho que tenho uma outra não é uma resistência, a palavra não está certa. Não tenho mais ou menos resistência, ou mais ou menos paciência. Eu acho que é sempre importante, é ótimo quando temos a validação dos outros sobre o nosso trabalho, mas é muito importante nós termos, acima de tudo, é a consciência do que estamos a fazer e do que somos Uhum. naquele momento. E, portanto, o filme, ou os filmes, ou os livros, ou as peças de teatro, elas, se são, aquilo que eu tenho para dizer e aquilo que eu tenho para mostrar, então está tudo bem. Exatamente. E este é um objeto muito particular na tua filmografia e também na cinematografia portuguesa em geral. Drama histórico e musical, começa aqui em 1971 e vai por aí dentro, passando também pela Revolução de Abril, onde chamaste a participar 50 atores, um elenco grupal, aqui para espelhar um pouco da nossa Uhum. Portugalidade. Noutras paragens disseste que a arte ajuda-nos a suportar a nossa mortalidade. É uma bela frase, com a qual eu concordo, mas no contexto deste teu último filme, levou-me a pensar na identidade enquanto nação. Este Portugueses é a tua resposta à constatação de que a identidade nacional está nos cuidados intensivos? Ou será esta guinada à direita um sintoma de que estamos mais investidos na nossa Portugalidade e até num certo sebastianismo? Olha, é interessante falares no Sebastião, até porque passei o último mês a ler tudo o que existia sobre a personagem, que é uma personagem que de repente se tornou para mim, muito fascinante e sobre a qual me apetece fazer alguma coisa. Ah, e se calhar exatamente porque bem no sentido do portugueses, não ao contrário. Sim e não, ou seja, esta guinada à direita e este momento que nós estamos a viver não só em Portugal como no resto do mundo, de repente parece que nos apanhou de surpresa, é verdade, mas eu acho que há aqui uma coisa que nós precisamos definitivamente de trazer mais para o cinema. Não estou a dizer que sou o primeiro ou que sou pioneiro, mas tenho essa intenção com este filme, que é, eu acho que temos que começar a pôr em causa, a questionar mais quem é que nós realmente somos como povo. E eu acho que há aqui, e a 900 anos de história, há aqui uma coleção de enganos absurda, que resultou em quê? Olha, resultou em várias coisas que eu acho muito aflitivas. Por exemplo, Portugal ser
per capita, claro, um dos países que mais consome antidepressivos no mundo, um dos países onde se mais bebe álcool no mundo, ah, um país onde neste momento a saúde mental é um grave, é uma epidemia tremenda depois do Covid, eh, onde a história é constantemente debatida de uma forma que eu acho que oscila entre a glória absoluta dos descobrimentos, não é? E uma desfaçatez tremenda com o lado negro daquilo que nós somos. Quer dizer, tratamos o Cristiano Ronaldo ora como um Deus, ora como o diabo. Há aqui qualquer coisa na identidade portuguesa, não é? Na forma de ser português, que há muito tempo me fascinava. Quer dizer, não sei o primeiro, agora de repente também me lembrei do Camões e lembrei-me do Pessoa e o próprio Saramago. eh, Quer dizer, muita gente já falou sobre isto. E eu queria voltar a trazer este assunto para a mesa. E desta vez queria trazer este assunto através de um filme. E um filme onde eu não escolhesse 3 ou 4 histórias para contar, porque muitos filmes já contaram só 3 ou 4 histórias, e é verdade que através de 3 ou 4 histórias podes fazer o reflexo de um país, e podes usar uma família para fazer o reflexo de um Exato. país. Eu queria fazer uma coisa diferente, e queria fazer uma coisa diferente que tivesse muitas leituras e que tivesse tanto uma leitura dentro de cada uma das histórias, como no conjunto das histórias todas. Tanto é, convidei 50 atores, por acaso não eram só 50, eram 64. O filme seria muito maior, teria quase 3 horas, mas depois por questões orçamentais tivemos que reduzi-lo. Eu queria que isto fosse uma espécie de, sabes, as pessoas que vivem, conhecem o mar e que vivem ao pé do mar vão perceber. Há sempre uma sensação de quando o mar está bravo, ou mesmo no verão, quando nós entramos, Uhum. há uma coisa que é, tu contas o número de ondas que tu entras e depois contas 7 ondas e depois, porque normalmente são sucessões de 7 ondas e só ao fim da sétima onda é que tu deves tentar sair do mar quando ele está um bocadinho mais bravo. Portanto, as pessoas do mar sabem isto, que é para não se cansarem tanto, esperarem o momento certo para voltar a sair. E esta metáfora, digamos assim, é um bocadinho aquilo que o filme é, ou seja, eu não te dou tempo de tu respirares muito, eu aqui não tenho 7 ondas, tenho 50. Portanto eu queria fazer uma coisa um bocadinho, sim, um bocadinho, queria falar na identidade portuguesa, queria pô-la em causa, queria ressuscitar velhos fantasmas, queria trazer as coisas boas que nós temos, mas também queria trazer muito as coisas más que nós temos e nós temos muita dificuldade em falar nas nossas coisas más. Parece que se falar nas coisas más é diminuir-nos e não é verdade. Dou-te um exemplo muito claro, eu faço psicoterapia há 15 anos, quase 15 anos, e comecei a fazer exatamente porque achava que estava na altura de resolver as minhas coisas más, não as boas. Claro, claro. E acho que o cinema, não tendo essa a sua função primordial, aliás, a função do cinema pode ser variada, neste filme acho que comecei a colecionar uma série de pensamentos que tinha, vontades, era a vontade de contar uma história coletiva e falar no meu país, e falar nos ricos e nos pobres, e trocar as voltas a estes conceitos que é porque é que os pobres são sempre bons e os ricos são sempre maus, e de repente e queria falar na política e queria falar no Chega e no extremismo que está de repente a surgir, e queria falar afinal de contas o que é essa história da Portugalidade, Uhum. e queria pôr os portugueses, até nos seus clichês mais básicos e mais pueris e mais inocentes, queria pôr os portugueses, que muitas das vezes estão na sala de cinema sentados, a ver-se ao espelho. E a verdade é que raramente nós fazemos isso no cinema português. Portanto, tentando responder a tua pergunta, Uhum. Uhum. eh, Sim. foi este conjunto de coisas que foram sendo maturadas ao longo do tempo. Eu comecei a escrever o guião em 2021 e pronto, e ele foi crescendo e fui anexando coisas até chegar ao produto que é agora, que é este Sim. que está hoje. Acabou por ser um filme mosaico, não é? Que me fez recordar obras como, por exemplo, Noite na Terra e O Café e Cigarros, ambos do Jim Jarmusch. Uhum. Agora, para a cinematografia portuguesa, tanto quanto sei, esta é de facto uma abordagem inovadora. E, portanto, tu falaste aqui um bocadinho da ideia do filme. Pergunto, quais é que foram as principais referências visuais? Porque há aqui um retrato de 50 anos da história moderna de Portugal, a partir de várias vinhetas, mas já há aqui um fio condutor, não é? Que é um cancioneiro de músicas de intervenção. E se de algum modo inspirou também visualmente o filme? Inspirou porque
quando eu pensei no filme, o filme primeiro foi a cores, depois passou para preto e branco, e não, vou correr um risco, eu quero fazer um filme a preto e branco. É sempre um risco fazer um filme a preto e branco. Não sei porque as pessoas acham que o filme a preto e branco se calhar é menos filme do que outro filme. Isto estou a falar não nos cinéfilos, mas no grande público, não é? Sim, sem dúvida. Os miúdos então não têm relação com o preto e branco, quer dizer, não compreendem. Não é? Ah, Rejeitam, inclusive. e rejeitam, inclusive, exatamente. E portanto, e depois o que aconteceu a seguir foi quando entram as músicas e quando entra uma vontade de trazer e de homenagear estes cantautores, estes cantores de intervenção, estas formas de resistência artística, que eu acho que também serve um bocadinho para dizer que nós hoje artistas temos essa obrigação de não ser, de não estar só a fazer reflexões, mas também temos de ser um bocadinho mais proativos naquilo que defendemos e naquilo que devemos defender numa democracia, especialmente quando é a democracia que está em causa. Nós temos a obrigação de a defender, porque estaremos a defender a nossa liberdade criativa, Uhum. e a música naquela altura foi muito importante. E, portanto, quando a música surge, quando a ideia da música surge no filme, e entrar no filme, e como é que pode entrar no filme, e não sei o quê, eu lembro-me de estar a pensar assim, pá, mas eu não posso ter uma música absolutamente extraordinária do Zé Mário Branco, não é? Ou do Zeca Afonso, e alguém estar a cantar lá preto e branco, porque a música naquele momento era o único elemento de esperança, não é? E portanto a cor nasce ali, a cor nasce com uma intenção muito pueril, não é preciso ser Tarkovsky para perceber. Eu não Não. quero dar aí uma intenção tarkovskiana na coisa, de todo, é assumido, assumidamente dizer, meus amigos, quando a vida é cinzenta ou quando a vida é preto e branco, e quando foi especialmente numa sociedade claustrofóbica, censurada, maltratada como foi a de Estado Novo, ouvir aquelas canções, a maior parte das vezes às escondidas, porque muitas daquelas canções tinham que ser ouvidas às escondidas, eu acho que é um elemento de esperança e de vida. Sem E dúvida. portanto, o filme aí ganhava cor, não é? E fez todo o sentido para todas as pessoas que estavam a trabalhar comigo no filme, até porque, como podes imaginar, a nível de filme em si, e a nível de guarda-roupa, de decoração, de fotografia, eram decisões que tinham que ser tomadas antes de começarmos a filmar. Claro. Não se toma uma decisão dessas a meio do filme, por tudo o que isso implica a nível cromático. E portanto, e mesmo para o trabalho do diretor de fotografia e para o trabalho da direção de arte, e Claro. portanto, nós sentámos e eu tinha essa ideia e passei-lhes a ideia e eles gostaram muito e foram muito receptivos e até propuseram coisas isto era sempre um trabalho de colaboração e são pessoas aí que eu confio muito e de que eu gosto muito e que têm muito bom gosto e portanto a coisa foi nascendo assim. Este preto e branco, com a cor que entra nos momentos em que deve entrar, de vez em quando entra inusitadamente no cravo ou entra já na realidade. Uhum. Mas são apontamentos. São apontamentos. Eu não consigo imaginar a vida de outra aliás, é muito engraçado. Uma das coisas que eu li, durante muito tempo li muitos livros e li muita coisa sobre o processo. Vi muitos, é verdade, tenho que dizer isto, vi muitos livros, belíssimos álbuns de grandes fotógrafos e fotojornalistas da época que fotografaram Portugal e a Revolução, que me inspiraram tremendamente, como é óbvio, né? Aliás, eu faço uma grande homenagem, eu penso que é o Carlos Gil, fez aquela célebre fotografia dos caixotes dos retornados ao pé do Padrão dos Descobrimentos, E exatamente exatamente. quase quase nós acabamos o filme e que para mim ali está a metáfora perfeita de 500 anos de Império Português, não é? É o padrão dos que vão supostamente às descobertas e à conquista, e o que sobra são aqueles caixotes dos desgraçados que tiveram que voltar para cá. E portanto, isto para dizer que o preto. Uma das coisas que eu li, muito engraçada, foi muitas das pessoas, muitos dos tornados, quando chegaram a Lisboa, acharam Lisboa muito cinzenta, Hum. pessoas muito escuras, vestidas de preto, com um semblante muito carregado, porque acredito que em Lourenço Marques e na Nova Lisboa, portanto, nessas outras cidades africanas com nomes colonialistas, a garra, digamos assim, da censura da PIDE fosse menos eficaz. Claro. Portanto, havia um bocadinho mais de liberdade.
Lisboa devia ser uma cidade angustiante para se Sim, viver. extremamente cinzenta e Devia ser expressa extremamente isso cinzenta. visualmente. E isso, e eu pensei, não, isso tem que estar no filme. Porque temos o azar, é que Lisboa já é muito bonita. É verdade, Lisboa já é muito bonita. Portanto, tu apontas uma câmera para qualquer lado, ou tu vais mesmo para um sítio terrível, não é? E escolhes um dia muito mau e depois pões ali uns filtros e fazes uma coisa mesmo, constróis a fealdade, ou então é muito fácil filmar Lisboa e ela ficar bonita. E portanto, se não é por uma questão de beleza, porque a cidade está lá, é pela sensação de opressão que o preto e branco tem, ou Muito que bem, nos traz. muito bem. E o que nos dá já é claramente um filme de pendor democrático, voltando à ideia de democracia, tanto que fazes questão de incluir algumas cenas sobre quem não está necessariamente dentro do perímetro democrático. Cenas onde, aliás, a Sandra Faleiro está particularmente bem. Eu adoro a tontice que ela apresenta na sua personagem. Faz um Nos engana, não é? Que ela começa na cena da Exatamente. casa por parecer uma coisa, só quando se aproxima de um tubarão ainda maior que ela, não é? A gente percebe que é só uma tonta, meu, é só uma Sim, sim, toça. sim, sim. Ah, Mas lá está, estas pessoas também são portugueses, não é? E fizeste aqui um exatamente. retrato verdadeiramente plural, apesar do viés ideológico. E eu quero-te Eu, te- eu, perguntar. eu sou. Sim, sim, desculpa. Não, não, força, diz. O que é que estavas a Não querias pensar? perguntar Não, eu queria porquê. perguntar, ou seja, o quão importante foi para ti incluir estas cenas sobre personalidades que estavam na máquina de Salazar e de Marcelo Caetano? Quão importante era para este retrato plural, se trazia aqui um caráter ainda mais verdadeiro e genuíno? Olha, eu não podia deixar ninguém de fora, como te Uhum. disse. E até tenho pena que deixei. Houve coisas que deixei de fora, eu tenho muita pena. Deixei umas coisas com jornalistas, umas coisas com artistas, tenho mesmo pena. Deixei a morte do Ribeiro Santos, deixei uma série de coisas de fora, tenho mesmo pena. Mas eu acho que um filme destes, eu só podia ser honesto com o público e comigo, que eu sou um democrata acima de tudo, se eu não enviesasse a história. Hum, Eu não podia enviesar a história. E enviesar a história no sentido em que eu vou fazer um filme sobre como sofrem os portugueses, ponto. Tá? uhum. E a verdade é que tu, para mostrares como é que alguém sofre, tu tens que mostrar como é que alguém maltrata. E tens que mostrar o outro lado. E depois tens que mostrar o outro lado também, sem cair na esparrela de o fazer todo pela mesma bitola, que é sempre o perigo, que é sempre o risco, que eu acho muitas vezes que se faz quando se retrata o Estado Novo na ficção portuguesa. Nós aqui temos vários exemplos de pessoas que estão do lado lá da barricada. Nós temos agentes da PIDE, temos bufos, temos aquele empresário que tem uma fábrica tem um matador, né? Tem uma fábrica de carnes, temos a família, como eu chamava, a família Von Trapp, que é da Sandra Faleiro, tens ainda uns supostos neonazis que o teu rapaz encontra lá naquelas ruínas que estarão a combinar qualquer coisa, uma espécie de uma célula qualquer fascisoide para voltar a tentar, como acontece, como sempre aconteceu e há de acontecer, que existiu na altura. Houve uma série de células fascisoides que tentaram boicotar o 25 de Abril. E muitas das pessoas que eram líderes dessas células estão hoje em dia a fazer comentário político na televisão, que é extraordinário. Mas eu tinha que mostrar nas suas vertentes todas, todas, todas. Portanto, o dito mal, se vamos simplificar a coisa, nem o bem está todo do lado do trabalhador e de quem sofre, nem o mal é todo igual. Há um mal que às vezes é só mal por incúria e passividade, por exemplo. Eu acho que ali passa um bocado isso. Eu acho que a PIDE faz os agentes da PIDE só têm uma razão para estar ali Uhum. e como atuam e como são. Depois tens aquele bufo que tem uma razão para estar ali. Depois tens esta família, que eu conheço famílias assim, que ainda hoje vivem um bocadinho no mundo da lua, ali entre o Estoril e Cascais, sonham com uma velha monarquia que nunca mais há de voltar, profundamente dementes. Bacoco, antiquado, Ainda, fora do contexto real. ainda, Hum, sim, da vida, e ainda sabes ir a fazer o quê? Depois um bocadinho de investigação também descobre essas coisas. Ainda a casar uns com os outros, pois. numa espécie de uma consanguinidade
em que as famílias, tu vês isso pelos apelidos, estás a ver? Em que Claro. se mantém ali uma espécie de uma bolha qualquer. Portanto, eu tinha, e depois tens os empresários do corporativismo salazarista, que é o homem do matador. Portanto, eu não podia mostrar quem sofre sem mostrar quem oprime. E mostrando quem oprime, também mostrar que dentro desse espaço há espaço para muita coisa, não é? Claro. Nós temos o exemplo do homem que oprime aqueles trabalhadores naquela fábrica de carnes, tem uma mulher que é católica progressista, que trabalha, que largou, não é, a casa, foi ajudar as pessoas que estavam na Mitra, que era um sítio absolutamente infecto, porque, como as pessoas hoje gostam muito de dizer, no tempo de Salazar não havia pessoas a dormir na rua. Pois não, não havia. Elas eram praticamente apanhadas por carros de polícia e eram colocadas na Mitra e fechadas lá dentro, como se fosse um campo de concentração. Portanto, tu no centro de Lisboa chegaste a ter um campo de concentração por onde passaram milhares de pessoas. E, portanto, como é óbvio, tu nunca vias pobres na rua, né? Pessoas a pedir. E, portanto, tens este homem que provoca isto, tens aquela Mimi que, que, que acha que, como muitos deles acharam, que a revolução ia encostar toda a gente ali a uma parede no campo pequeno e ia fuzilá-los a todos, né? Como tens aquela senhora muito querida que dá uma surra, quase que mata uma ceifeira alentejana e que quando acaba de o expediente vai para a Versalhes comer dos excessos com os filhos, não é? Ah, eu só podia estar em consciência tranquila comigo e para não me chamarem de esquerdalha, ah, aquele gajo deve ser da extrema esquerda ou não sei o quê. Em que eu, é assim, se eu quero fazer um filme sobre a Portugalidade, sobre os portugueses, sobre a forma complexa como eles são, como aquela mulher que vive num bar de lata, que é uma desgraçada, ainda assim é racista, chora por Salazar e vai pedir uma mesinha a uma santa que não existe, quer dizer, e depois a seguir trabalha nem uma moura no sítio onde estão os escravos de Abril, quer dizer, isto para dizer o quê? No fundo, esta mistura, a vontade desta mistura parte de um princípio que não é de todo contar a história de cada um deles, mas dizer que dentro de cada um de nós há aquela gente toda. Claro. Nós somos feitos, tu, eu, nós todos. Mas eu não tive pessoa na minha família. Não é isso, é a nossa educação, o país que nós temos hoje é resultado de ter existido aquela gente toda, naquelas classes todas, e de muitas daquelas formas de pensar, apesar dos 50 anos de modernização do país, ainda se manterem muito vivas dentro da cabeça de muita gente. E é isso que é assustador. E portanto o filme ao fim e ao cabo é uma espécie de um coro grego, não é? Onde de vez em quando sai uma pessoa que não interessa se é mais protagonista ou menos protagonista, é um solista que diz, que canta e depois volta para o coro, porque eu queria mesmo essa ideia de massa, essa ideia de grupo, essa ideia de que estamos todos relacionados e aquilo é uma coisa estafeta, não é? Eles estão todos colados uns aos outros. Como eu já disse numa outra entrevista, eu acho que esquartejar o filme todo é reduzi-lo. Uhum. É? Havia uma amiga minha que dizia assim: epá, isto estava para. Cada uma destas histórias dava um filme. Eu podia escrever perfeitamente uma longa-metragem, cada uma das histórias. Exatamente. Mas isso é outra coisa, não é esta. Sim. A intenção é exatamente isto. É o mundo. É tentar pôr um mundo português dentro de um filme durante 2 horas. Sim, e o gaba a ambição de um filme que, se há defeito que não tem, é ser manicaísta. Conseguiste mostrar um espectro alargado. Isso seria muito fácil, a tentação é grande e não o fizeste até com alguma classe. Agora, eu não tendo muito mais tempo, ainda tenho duas questões e atrevo-me a dizer que estas duas questões davam toda uma outra conversa. Mas eu vou fazê-las, porque estou interessado nas respostas. Disseste recentemente, em entrevista ao VN, que o cinema português está a morrer. E atribuis o desinteresse dos espectadores ao facto de eles não se reverem nas histórias que são contadas. Eu sei, esse desabafo foi porque eles enfatizaram essa frase, porventura, no seio de uma entrevista maior. De 2 horas. maior. Pois, lá está. Ainda assim, acabamos por ser impactados com ela, não é? E isso levou-me a refletir, porque nos últimos anos temos tido filmes como Pedro e Inês, Restos do Vento, São Jorge, Revolução Sem Sangue e tantos outros filmes
políticos que representam não só vários episódios do nosso Portugal moderno, como também quando falamos, por exemplo, no cinema das antigas colónias, temos filmes como Nome, Naiola, até recentemente o Anami, da Denise Fernandes. Portanto, eu pergunto, será que as pessoas não estão mobilizadas por não se identificarem com as histórias que veem? Ou será porque o entretenimento continua a ser a principal causa que mobiliza e os índices de curiosidade pelo desconhecido estão pelas ruas da amargura? Olha, eu vim para Lisboa em 99. Esta conversa que estamos a ter neste momento e essa pergunta que me estás a fazer podia ter sido feita em 99, porque Uhum. os sintomas da doença já lá estavam todos, todos. Ahm, e porque é que eu digo isto? E porque é que eu disse essa frase? Uhum. O cinema português sofre de um problema muito grave que tem a ver a partir do momento em que ele passou a ter um instituto público que de alguma forma o apoia, fomenta e, verdade seja dita, possibilita a existência. Claro. Nós não temos mercado suficiente para que ter uma chamada indústria de cinema. E ele criou, de alguma forma, este instituto, conjuntamente com as pessoas que na altura faziam cinema e que dirigiam o Conservatório de Lisboa, criaram aqui uma espécie de uma resistência sobre uma filosofia muito própria e uma resistência sobre o que deve ser o cinema português. Quase como se fosse uma espécie de uma cartilha. O cinema português deve ser isto e nunca deve ser isto. Ou para mim, automaticamente, já me punha logo do contra. Uma política Eu de acho que gosto, em suma. Exatamente. Porque automaticamente, para mim, quando dizem não podes fazer, é exatamente isso que eu vou querer fazer. Porque é para isso que se fez o 25 de Abril, lá está. Lá está. É verdade. É para isso que se fez o 25 de Abril. E estas pessoas do cinema esquecem-se disso. Elas acham que o 25 de Abril serve só para servir o determinado. É por isso que o filme não é meio que maniqueísta. E eu agora também não vou ser. Que é, eu acho que tu não podes descurar públicos, acho que tu não podes descurar artistas, tu não podes descurar visões artísticas e tu não podes de todo, dizer que uma coisa é má porque tu não gostas da visão do género que aquele filme é. Dou-te um exemplo. Eu ainda não fui ver o filme, então não posso opinar. Concordo em tese. O The Guardian acabou de dar 5 estrelas ao último filme do Tom Cruise. Uhum. Peter Bradshaw do The Guardian não é propriamente um gajo que se diga ou que não percebe nada de cinema ou que anda a brincar. Concordo. Pronto. Sigo Ele regularmente. no público levou uma estrela com uma soberba, uma coisa que me deixou, olha, com uma tremenda vontade de ir ao cinema e ver o filme e vou. Porquê? Porque a questão para mim já não é se o crítico gosta ou não gosta. A questão para mim é a forma maniqueísta, como nos últimos 30, 40 anos, se foi olhando para o cinema, se foi criando estas regras e estas ditaduras de gosto, o que faz uma pessoa como eu, por exemplo, está sempre fora das cartilhas e dos grupos Uhum. e dos favoritos da crítica, sempre fora. Mas é uma coisa com a qual, como já te disse, já lido bem. Mas preocupa-me com o que aí vem. E eu falei durante muitos anos sobre este assunto, que é um assunto chato e é um assunto aborrecido para muita gente e é um assunto que eu devia se calhar estar calado. Só que eu avisei que nós precisamos praticar serviço público e nesse serviço público, que é feito com dinheiro público, venha de onde vier, se é da publicidade, se é da RTP, se é do PIC, não me interessa, nós temos que fazer uma coisa. Como a RTP faz? A RTP tem a RTP2 e a RTP1 por alguma razão, certo? Certo. Há uma razão para existir a RTP1 e a RTP2. Há uma Para que o compartimentalização. para que o serviço público seja abrangente e chegue a todo o tipo de público, desde as 30.000 pessoas que querem ver um balé contemporâneo a um sábado à noite, ao 1.200.000 que querem ver o Gordo no preço certo. Uhum. E isso é praticar serviço público. Pronto. O cinema, ou um instituto público, quando apoia ao cinema, devia ter essa visão também. E não tem. Não tem. E, portanto, o que é que isto fez? Eu não estou a dizer com isto que me apetece ir fazer filmes pipoca. Não é propriamente a Bem, minha praia. Apesar de já ter feito comédias sobre a Portugalidade até, porque me apetece. Porque eu acho que o Uhum. artista deve ser livre de experimentar o que lhe apetece, sem qualquer problema de juízo de valor ou sobre o que é que vou pensar sobre ele. Eu não estou muito preocupado em criar uma carreira ou criar uma imagem cristalizada de mim como artista. Não estou muito preocupado. Estou mais preocupado
em fazer coisas que deem gozo e experimentar acima. Portanto, o que é que acontece? Como esta diversidade nunca existiu e poucas pessoas conseguiram fugir a ela, o APV conseguiu fugir a ela, se tu vais a um festival importante, ganhas ali alguns créditos, consegues de repente fugir a ela e tudo mais. O que fez foi criou-se de alguma forma, houve aqui um contágio sobre o que era o cinema, o que devia ser o cinema, as pessoas do cinema e o grande público, não é? E a crítica pelo meio. E eu acho que isto, neste momento, e o que é que isto levou? Olha, levou que houvesse durante muito tempo muitas discussões, há muita competitividade, toda a gente se odeia, só que há uma coisa que ninguém pode negar, que é isso que me preocupa. E é isso que eu vou vendo, porque eu todas as segundas-feiras, se calhar há colegas meus que estão-se a borrifar para isto. Há muita gente que está-se a borrifar para isto. Vejo o número de Todas as espectadores. segundas, vou ver Ora as listas do ICA e vou estudar aquilo e vou fazendo contas. Há 25 anos que não, porque não é há 25 anos que eles fazem aquelas listas, é há menos, mas vou vendo e vou vendo, por exemplo, mesmo um filme médio que eu chamo, como tu disseste lá há bocado, um São Jorge, ou um filme do Rodrigo, como vamos chamar um filme médio. Um filme médio eu vou dizer que é um Canis, um Marco Martins, um biopic artístico como eu tive, um Botelho, o Tiago Guedes, estes filmes assim, porventura. Tiago Guedes, esta malta, houve ali uma altura que fazia 30, 40, 50, 30, 40, 50. O Botelho foi aos 100 quando fez os Maias e tal. Isto é na primeira década. Estás a falar de espectadores. Para falar de espectadores. Ali entre os 2000, 2010, 2015. Quando nos começamos a aproximar de 2020, desde o Covid, houve um incremento no streaming. As pessoas, se calhar, perderam ou morreram, ou estão a morrer, que eu acho que são pessoas com mais de 40 anos que ouvem filmes portugueses, muito sinceramente. Menos que isso, acho que é residual, que eu acho que é mesmo um público mais velho que vai ver. As pessoas estão a morrer, os mais novos não têm muita curiosidade e continuam muito, porque eu vou muito com os meus filmes por aí, não é? Agora com este irei fazer mais umas sessões por aí. E eu ouço muitas opiniões das pessoas sobre as coisas e, portanto, acho que há uma imagem que se cristalizou sobre o que é o cinema. Não se diferenciam os realizadores, põe-se todos no mesmo bolo, que não é verdade, são pessoas diferentes. Portanto, esse lado eu ponho do lado da falta de curiosidade do espectador, ela existe também, é verdade. Mas depois eu acho que do nosso lado também há aqui uma coisa que devia ter acontecido, que é uma maior diversidade. Não só diversidade criativa nos filmes, mas diversidade de públicos. E isso estuda-se, não é? Sim. E eu costumo, nas entrevistas, dizer sempre: epá, eu não me lembro da última vez que se fez um filme para putos em Portugal com crianças portuguesas a viver uma história qualquer. De preferência bem disposta, porque são os pais não levam ao cinema, vão eles ver. E, portanto, no seguimento disto, que era uma conversa, como estás a dizer, para muito mais tempo, Ora bem, que eu estou a permitir que assim seja, porque de facto estou os interessado na números, tua opinião. os números têm vindo a descer de uma forma abrupta, mas assim, assustador. Para mim é assustador. E eu ainda acredito que o cinema é uma arte de grande público. Acho que o lugar dele é na sala e acho que a gente deve lutar para ter pessoas nas salas, como as outras cinematografias todas fazem, em Espanha, em França, só para dizer aqui os países assim à volta, em Itália, na Alemanha, porque é preciso também fazer filmes para que as pessoas sintam ali uma espécie de uma relação emocional, empática, de espelho, e eu acho que se faz pouco, isso é, por isso que eu disse aquilo. Por isso que eu digo, quando eu digo que está, porque é assim, não é porque o Miguel ganha um prémio em Cannes, e ainda bem que ganhou para ele, que é uma coisa que eu queria muito certamente, ou Pedro Costa ganha Locarno, ou de repente um filme do Guerra da Mata faz 50 mil espectadores em Paris. Isto não define uma cinematografia de um país. Não pode. Não pode. Porque isso é muito triste. Se uma cinematografia de um país inteiro, em 2025, se resume a isto. A 3 ou 4 pessoas que lá fora vingaram. É como dizer que o futebol português não existe, só existe o Ronaldo. Não é? Muito Foi o bem. único que vingou lá fora daquela maneira. E, portanto, nós temos que dar espaço para que surjam filmes onde as pessoas possam, possam se encontrar quando lá vão. Muito bem. É, Vicente, é mais assim. uma vez,
Obrigado pelo teu tempo, Obrigado, pela Leonardo. resposta longuíssima. Tinha muito mais para conversar contigo. Teremos certamente outras oportunidades. Boa sorte para o filme Portugueses. Está Obrigado. para de hoje em Vão aos exibição. cinemas, saiam de casa, vão aos cinemas. E quanto a nós, Vicente, olha, vemo-nos no cinema. Combinado. Portanto, nacionalidade tuga, outra vez em voga, não é? Nesta vez não temos aqui 3 filmes a estrear, mas temos um realizador português a falar de um filme que se chama Portugueses e a falar do cinema português no dia em que a gente está a gravar isto, em que houve os encontros do cinema português. E só falta mesmo ser 10 de Portugal, junho, não é? Portugal, exato, olha, exato, sabe que eu estava a pensar nisso agora, eu assim, vá lá, só falhou 10 de junho porque é daqui a 5 dias, quer dizer, está quase, quase, portanto, se fosse no dia 10, ou seja, aliás, vou reformular, quem esteja a ouvir este podcast até agora, faça assim, faça pausa, depois ouça a partir de agora do dia 10 de junho, para ainda ser mais nacional. Mas pronto, obviamente o Vicente Alves Doou também é aqui bastante crítico no geral aqui do cinema português, ou da maneira como as pessoas veem o cinema português, e acho que o seu próprio filme chamado Portugueses também é uma, não digo aqui crítica, mas uma autocrítica, eu não vi o filme, atenção, mas uma autocrítica de forma muito diferente, era isso que eu queria saber, o que é que achaste do filme, e desta forma diferente de abordar um filme que tem um título muito grandioso, não é? É Os Portugueses, quer dizer, só português, mas é uma coisa, não é? Que apela à grandiosidade e, portanto, é um filme que certamente vai, digamos, tocar na ferida em alguns temas, não é? Como é que achaste, já agora da entrevista, obviamente, como falaste com o Vicente Alves do Oi e também do filme Portugueses, Bernardo? Olha, houvessem horas para conversar com o Vicente, porque de facto é um homem que entende o país, ou pelo menos tem Uhum. uma leitura assertiva e atenta do país, portanto, vale sempre a pena conversar com ele. Eu gostei muito da conversa e, aliás, estendia, se fosse possível, tinha mais perguntas preparadas para ele. Infelizmente, o tempo foi curto. No entanto, estou certo que voltaremos a encontrar-nos, porque ele Certo. ainda tem muito para dizer, inclusive num certo projeto que envolve saúde mental, que ele diz que já anda há algum tempo a tentar levantá-lo. Queria confrontá-lo para perceber como é que estava o ponto de situação desse projeto, que é um projeto que envolve infanticídio e, portanto, desde já tem a minha atenção. Costumo gostar de tópicos macabros e sobretudo, de entender a psicologia por trás dessas situações. Portanto, não ficou a pergunta, mas mais tarde conseguiremos certamente conversar com ele. E, de facto, este português, estavas a dizer que era algo grandioso, e de facto é um filme que tem a honrosa e ambiciosa intenção de nos mostrar um quadro de personagens que estão enraizadas no nosso contexto histórico moderno. Uhum. E, portanto, falo de personagens que estão em combate na guerra colonial e se debatem com o que estão ali a fazer e quem deixaram para trás. Os retornados que sofrem de stress pós-traumático e que se deparam com a incapacidade de construir as suas vidas numa cidade onde há falta de trabalho. Vemos também uma família salazarista a lamuriar o fim do Estado Novo e a dizer que eles ainda vão implorar pelo seu regresso, o que é desde já irónico, tendo em conta a situação política que estamos a viver atualmente. Há também uma vinheta bastante simplória dedicada à Celeste Caeiro. A senhora começou a distribuir cravos pela Revolução e deixou uma marca simbólica no 25 de Abril. Numa outra cena vemos uma senhora destroçada a rezar a uma santinha porque o professor doutor António de Oliveira Salazar, depois de cair da cadeira, também bateu a bota. Vemos também a tortura da PIDE, entre outras vinhetas que exploram como é que os portugueses se têm torturado e sofrido ao longo dos anos. E de facto, o Vicente faz aqui algo de inovador, não é? Recorre a um dispositivo bastante singular no cinema português, tanto quanto conheço e sei e assisti, porque trabalha neste registro de drama histórico ou musical, com as cantigas de intervenção no centro das várias sequências, onde o filme, que tem uma fotografia a preto e branco, no momento em que começam a ser cantadas as canções, começa a ganhar cor. Como se a luta, em contraste com o sofrimento, fosse o que de mais contemporâneo temos neste momento em Portugal.
Portanto, é um apelo às armas, mas às armas pela cantiga, pela luta, pela ação. E essa metáfora está bem cozida numa história que, no seu todo, tem um efeito que me parece mais positivo do que outra coisa. Não há grande exaltação nem emoção num filme que devia ter, sobretudo, isso mesmo, devia ter emoções, devia ter uma construção que fosse talvez menos mecânica e mais emocional. É como se o Vicente, que, como disse, é um homem culto e letrado, muito interessado em evocar uma memória histórica, quisesse desabafar sobre estes eventos, dando-nos uma leve impressão de cada um deles, sem construir uma dramaturgia que vá além do raso, que vá além daquilo que é um conjunto de episódios muito fragmentado e, de certa maneira, redutores, que acabam por criar um filme um pouco estático, apesar de haver esta constante evolução no plano das personagens e de haver aqui uma certa rima entre o passado e o presente. Agora, eu penso que o filme, à medida que vai avançando, vai se desgastando, vai perdendo impacto, vai se tornando cada vez menos inventivo e mais repetitivo e acaba por terminar de uma maneira um pouco medíocre que tem que ver com este tom didático e, de certa maneira, insuficiente a respeito daquilo que o Vicente quer provocar, que é um abanão, quer despertar consciências. Eu penso que este portugueses, por bem intencionado que esteja, por bem filmado que esteja, porque consegue, no plano técnico, ser extremamente competente. Aliás, as cenas que decorrem nas antigas colónias têm um efeito perturbador e estão bem encenadas, ao passo que, por exemplo, a cena da Dona Celeste é muito mais simbólica, passageira e acaba por ser uma homenagem em fogo fato, apenas uma menção quase. E esta disparidade entre cenas, olha, outra cena, por exemplo, que gostei bastante foi a cena em que vemos a família do Estado Novo a chocar com a situação e a discutir o que vão fazer enquanto fogem de Portugal. Agora, essa inconstância acaba por ser um sintoma das debilidades de um filme que almeja alto e não tem o arcabouço, nem em termos de argumento, nem no que respeita à sua construção imagética, poder suficiente para nos conseguir de facto abalar, provocar e acaba por ser um filme do qual não temos grande vontade de conversar no fim, e eu penso que isso acaba por fragilizar o filme e, em última instância, torná-lo num objeto um pouco medíocre e que fica aquém das expectativas, apesar de não ser um mau filme. Tem também as suas valências, tem momentos de acting muito bem conseguidos. Penso que o Vicente teve capacidade de construir aqui várias micro-interpretações no que respeita à direção de atores, que constroem um todo que vale por si. As performances estão, de modo geral, bem conseguidas, mas não exaltam nem são o suficiente para de facto recomendar o filme. Portanto, ficou um bocadinho aquém das expectativas, ainda que o Vicente tenha almejado de facto alto. E isso é de louvar. Penso que, se continuar no seu caminho, poderá, num próximo projeto, de facto conseguir algo de mais substancial. Mais grandioso, não é? Se chegarmos aqui à sua obra-prima, não é? Digamos. Muito bem, está aqui a tua análise ao filme português, portanto, outra estreia que também está nas salas de cinema, uma de duas estreias portuguesas desta semana, portanto, apoiem o cinema português e vão ver uma destas propostas, e fica aqui a análise e também a entrevista com o Vicente Alves do O. E agora, se calhar, só brevemente olhar aqui para a nossa habitual bilheteira, não é? Que, a primeira coisa que eu reparei logo no fim de semana passado, portanto, de 29 de maio até 1 de junho, é que realmente houve maior fluxo de pessoas a ir ao cinema
porque a partir do oitavo, aliás, do nono lugar, já temos mais de 1000 espectadores, o que já é de louvar, porque no fim de semana passado foi menos, portanto, a nível geral, só a partir do sétimo lugar é que apareceram alguns desses números, e temos aqui algumas novidades, estamos a chegar, acho eu, àquela fase junho, julho, portanto, dos blockbusters, depois voltam também em setembro e depois na altura do Natal. Portanto, aqui em décimo lugar temos Until Dawn, na sua sexta semana, desceu do oitavo para décimo lugar, portanto, um feito incrível para este filme de suspense, levou aqui pouco mais de 500 espectadores, mas que mesmo assim ainda está dentro do top 10 na sua sexta semana, como indiquei. Depois temos Pecadores, neste caso na sua sétima semana, portanto, estou aqui de quinto para nono lugar, aqui foi uma queda até acentuada, portanto, já esgotou o que tinha para esgotar a nível de público, digamos assim. E depois temos em oitavo lugar e em sétimo já agora também, portanto já são filmes que não são novos, não é, nestas andanças, temos o filme Thunderbolts em oitavo lugar, na sua quinta semana, e um filme Minecraft na sua nona semana, a descer aqui de sexto para sétimo lugar, e Thunderbolts, atenção que caiu de quarto para oitavo, portanto mesmo assim o filme Minecraft na sua nona semana continua, como temos vindo a dizer, um dos filmes mais vistos este ano, certamente, e está mesmo a chegar à barreira dos 500 mil espectadores em sala acumulados, portanto, e já passou a barreira dos 3 milhões de euros em receita bruta, portanto, é sem dúvida um dos filmes mais vistos do ano, um sucesso. E depois começam aqui a entrar estreias a partir do sexto lugar, mas temos ali também um top 2 inabalável. Portanto, em sexto lugar, temos aqui um filme, que é um daqueles filmes concerto da Coreia do Sul, J-Hope Tour, Hope on the Stage in Japan Live Viewing, portanto a levar aqui pouco mais de 1000 espectadores em 6 sessões apenas, 6 ecrãs apenas, portanto são aquelas sessões exclusivas que depois consegue levar mesmo assim bastante público e ter aqui uma receita grande. E eu ouvi dizer, Bernardo, que tu eras fã deste concerto, não é? Estás redondamente enganado. Conheço quem gosta muito de K-pop e J-pop. Agora, eu não vou muito nessas andanças, mas é saudável que estas propostas vão ao cinema e, de facto, consigam cativar um público que pode estar adormecido, pode estar mais desatento àquilo que está a estrear em sala e, de facto, quando existe este filme-evento, há provavelmente até um É efeito verdade. contágio. Olha, o que é que está nos cinemas, já que fomos ver também este concerto. E portanto, são iniciativas de louvar. É verdade, e que chegam aqui ao top 10 e que já não foi a primeira vez, também já vimos isso com outros filmes concertos, e este é mais uma prova que realmente estas sessões exclusivas, estas sessões especiais, conseguem encontrar aqui um seu público, não são, digamos, estreias comerciais no sentido de ser filmes que fiquem várias semanas, não é? Muitas vezes até só ficam uma semana, e mesmo por ser exclusivo, e é a única oportunidade que a pessoa tem em ir ver numa sala de cinema, e portanto, e os fãs por norma até aderem a estas estreias. Depois, em quinto lugar, temos O Último Destino, Descendência, portanto, aqui que estava em terceiro lugar, desceu aqui para quinto lugar, mas, portanto, é um filme que dentro do género continua aqui a ter algum furor na bilheteira, portanto, vai na sua terceira semana, portanto, bastante bem, com 4, 5 mil espectadores neste fim de semana passada. Entramos então depois aqui no top 4, que tem duas estreias diretamente no top 4, o que é bastante bom, já não vínhamos isto há algum tempo, salvo erro. Portanto, em quarto lugar, O Esquema Fenício, no filme do Wes Anderson, e em terceiro lugar, Karate Kid, Os Campeões, com uma diferença mesmo assim considerável, ou seja, O Esquema Fenício com pouco mais de 5 mil espectadores e Karate Kid com mais de 16 mil espectadores. Portanto, o triplo do Esquema Fenício, mas mesmo assim acho que o Esquema Fenício a provar que os fãs do Wes Anderson ainda são vários, vários milhares em Portugal, e Karate Kid, a mostrar que esta saga ainda não acabou, não é, Bernardo? Sim, quer dizer, consegue conjugar aqui um público mais antigo, não é? Que tem nostalgia pela saga, ao mesmo tempo Uhum. vai cativar novos públicos e vai despertar a curiosidade de quem provavelmente nunca viu o primeiro filme da década de 80 e que agora pode interagir com a saga de uma maneira fresca, nova e portanto também há aqui uma intenção da parte da equipa que trabalhou no Karate Kid de conseguir aqui uma nova leva, não é? De fãs. Exato. Portanto, penso que os resultados estão à vista, não é? Mais É 16 mil isso. espectadores, é um bocadinho fruto disso mesmo.
Exato, exato. E depois temos, lá está, os 2 primeiros lugares intocáveis, diria de passagem, porque é realmente assustador, no sentido em que, segundo lugar, Missão Impossível: O Ajuste de Contas Final, na sua segunda semana, oficialmente estreia, portanto, com mais de 43.000 espectadores, e Lilo e Stitch, completamente imparável em primeiro lugar, isolado, com mais de 123.000 espectadores, que relembro, atenção, no semana de estreia levou quase 130.000 espectadores, 129.000 e qualquer coisa. E agora 123.000, portanto, fez quase os mesmos números que na semana de estreia. Ou seja, é uma queda percentual mínima, é muito, muito pouco. Ou seja, é um filme que se calhar até vai passar ali o filme Minecraft a nível de bilheteira para se tornar o filme mais visto de Portugal em 2025, até à data, e realmente acho que está a surpreender e é um sucesso para a Disney, pelo menos aqui em Portugal, e acho que um pouco pelo mundo fora, está a ter bastante sucesso. Acho que Missão Impossível também, e aqui também está bastante bem, não estou a dizer que não, e que realmente estão muito isolados comparando com o terceiro lugar, e mesmo o terceiro lugar comparando com o quarto, lá está, também é um bom resultado para Karate Kid, e como estava a dizer, estamos aqui na altura dos blockbusters, né? Temos aqui três líderes quase que isolados, digamos assim, depois o esquema Fenício, estrear dentro do top 5 uma estreia boa, não é? Tendo em conta que não é um blockbuster, né? Digamos assim, e Uhum. portanto, aqui, quando mais blockbusters vierem, isto vai ser aqui um sangue na bilheteira, mas pronto, fica aqui então este resumo da bilheteira desta semana passada. Eu vou contribuir, atenção para a bilheteira da Lilo e Stitch, no próximo fim de semana, portanto, vão haver aqui 2 espectadores que serei eu e a minha sobrinha, portanto, Pelo menos 2 pronto, são garantidos. 2 estão garantidos, faltam Portanto, os outros a 6. Disney É, está a salvo, exato, está ainda salvo. que esteja a despedir pessoas, salvo erro, nos Estados Unidos. Portanto, feta É atenção sim, que já verdade, estás a ver? tu Tu vais ver. gostas do Lilo e Stitch e tal, és todo aí capitalista da Disney, não é? Pois, Bernardo, é assim, estás a ver? André, Eles fazem às pessoas. só por causa E dessa, o Wes Anderson vou não anda a despedir pessoas, estás a ver, Bernardo? André, por causa dessa, vou deixar uma nota final dizendo que estou contente pelo facto de Praia Formosa ter conseguido mais de 300 espectadores, o que, para um filme com Verdade. estas características, tendo em conta muitas estreias que temos assistido no cinema português, não é mau de todo. Pronto, sei que posso parecer aqui um bocadinho irónico, tendo em conta que são pouco mais de 300 espectadores, é um número francamente parco, está mais do que diagnosticado esse problema da Sim, falta de sim. público para o cinema português, neste caso luso-brasileiro. No entanto, mais de 300 espectadores para um filme com estas características é de salutar. Muito bem, muito bem. Fica então a nota e nós por hoje estamos mesmo aqui a chegar à reta final, já está aqui um episódio extenso, mas foi por causa também da entrevista muito, muito interessante com o Vicente Alves do O. Só relembrar, se quiserem que o Bernardo veja assim mais filmes, não é? Já perceberam que ele está a ficar um bocado preguiçoso, não é? Vê 3 filmes, agora já é 2, para o próximo se calhar é só um. Portanto é assim, ele precisa de ficar acordado para ver mais filmes, também obrigam-no a ir ver mais filmes. Como? Perguntam vocês. Pagando cafés ao Bernardo, ele prefere, como é que tu preferes? Já não me lembro. Cappuccino, É não um era? cappuccino, gosto É um muito de cappuccino, cappuccinos. exato, acertei, Mais exato. levezinho, E cremoso. exato. E portanto está aqui no link da descrição dos episódios, o link do Buy Me a Coffee, se quiserem fazer algum donativo para este podcast, nós agradecemos bastante e ajuda aqui no nosso trabalho. E hoje eu vou já, tu já nem precisas falar, Bernardo, porque eu já sei, o filme da semana é só 2 hipóteses, portanto é o Armando, não é? Queres dizer alguma coisa, Bernardo? Ou está feito? É verdade, é o filme da semana e Acertei! Uhul. de, de sublinhar também que se quiserem entrar em contacto connosco, comentar alguma das nossas notas, podem entrar em contacto através de correspondência@freiremarcosnocinema.pt ou então através das nossas redes sociais. Teremos todo o gosto em receber as vossas recomendações, embirrações ou qualquer outro desabafo em relação ao cinema e não só, porque há vida além do cinema. Portanto, os nossos canais estão abertos e gostamos muito de vos ouvir. Este programa acontece também porque há pessoas, felizmente, desse lado a ouvir. Portanto, desde já fica o apelo a que participem para dar também aqui outra dinâmica ao programa. É isso. Portanto, recados dados, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, que nos seguem, podem sempre
seguir gravar os podcasts, sejam onde forem, que plataforma for, e lá está, se interagirem connosco é também mais dinâmico e nós gostamos bastante de responder aqui às vossas mensagens. Estejam à vontade, muito bom cinema, aproveitem e descansem também, mas aproveitem que há muito cinema bom por aí. Obrigado e até para a semana. Até para a semana.